bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo com vocês um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Atos, capítulo 26, no versículo 18, e a Palavra de Deus diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? É incrível como, assim como vários episódios na Palavra de Deus, nós vemos cegos naturais, cegos espirituais. O apóstolo Paulo, que antes chamava-se Saulo, ele era um desses exemplos. Era um doutor na lei, conhecia muito das leis, da palavra de Deus, pois ele era judeu e também romano. Então, na verdade, ele tinha as duas nacionalidades. E ele era um homem extremamente temente a Deus, conhecedor da palavra, porém, ele era um fariseu. Um fariseu, pois, ele era um religioso que estava cego espiritualmente. Diferente de um cego natural. Um cego natural nunca viu nada, como é o cego Bartimeu. Cego Bartimeu, como fala no Evangelho, ele conta a história de um homem que era cego de nascença e que a primeira visão que ele teve foi o próprio Senhor Jesus, quando pela fé creu no Senhor e que pela fé ele restabeleceu a visão e pôde contemplar com seus olhos naturais e a face do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito assim, na verdade, quando nós estudamos a Palavra de Deus, que essa parte da cegueira espiritual é com que muitos de nós que já vivemos um cristianismo podemos estar vivendo nos dias de hoje. As pessoas dizem ser cristãs, dizem ser seguidores de Cristo, porém ainda são cegos espirituais. Não conseguiram ainda contemplar a grandeza de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. E por isso nós, ao meditarmos nesta palavra, nós temos que entender que pessoas letradas, pessoas cheias de conhecimento da palavra, ainda assim podem ser cegos espirituais, que é o caso do apóstolo Paulo. Ele foi Saulo, e quando em meio à sua cegueira, que Deus, na verdade, apareceu para ele no caminho de Damasco, ele ficou cego durante 3 dias, e os olhos dele se abriram plenamente, tanto naturalmente como espiritualmente. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã possamos chegar a Deus e abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar a Deus e não ser enganados pelas artimanhas de Satanás. Que possamos ver e viver o cristianismo genuíno e não apenas de religiosidade. Que possamos viver o cristianismo e não apenas ser religiosos. Nós não estamos aqui nessa terra para sermos religiosos, para simplesmente mostrar uma religião, mas estamos aqui para adorar a Deus, seguir os seus passos, viver o cristianismo verdadeiramente. Permita-se ver, abra os seus olhos espirituais
palavra de Deus diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje vivemos numa prisão, infelizmente. Prisão essa sem muros, sem paredes, sem grades. Mas prisão essa que o mundo, na verdade, faz em nós. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, conheça a verdade, conheça o Senhor Jesus, contemple da palavra de Deus, seja cheio desta palavra, medite nela dia e noite, e você será renovado, a sua mente será renovada e transformada, segundo a vontade de Deus, e para cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais, abra os seus olhos e contemple a pessoa do Senhor Jesus em suas vidas. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor terá aberto os nossos olhos espirituais para poder contemplar, ó Deus, pela fé, quem és tu, Senhor, e o que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, por aqueles que não abriram seus olhos ainda, que o Senhor nos ajude a abrir os olhos e que eles possam contemplar da maravilhosa graça, da maravilhosa luz que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus.